Salve galera, o tema do vídeo de hoje é as classes parasitas, os bilionários e o submarino. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, vocês devem ter acompanhado aí, né? História muito boa história, porra. Dos bilionários aí que foram num cano de PVC, que é um submarino, né? Ver o resto dos Titanic. E aí estão lá com o resto do Titanic, né? Eles, o resto do Titanic, o cano de PVC e o coração do mar, que para quem não lembra, a senhorinha lá do Titanic, que fazia 84 anos, ela jogou a joia no final do filme lá no mar, né? Tá todo mundo junto. E aí, pode parecer piada, mas não. Mas quem explicou isso, não isso em específico, né? Mas essa tendência comportamental da burguesia, foi Lenin. Isso mesmo, Lenin. No imperialismo, etapa superior do capitalismo. Vamos aqui entender isso, veja. Nesse livro de Lenin, que é muito curto, muito fácil de ler, tipo assim, exige atenção e tal, estudo, mas não é um livro difícil. Lenin explica uma coisa: do final do século XIX para começo do século XX, começa um processo de fusão do capital bancário com o capital industrial, formando o capital financeiro e um mega processo de concentração e centralização do capital. Quem já leu esse livro vai lembrar que Lenin dá vários dados mostrando a dimensão do crescimento dos conglomerados empresariais, do crescimento assustador da escala de acumulação de capital. E Lenin também faz o debate de que, a partir da era do imperialismo, da era dos grandes monopólios controlando cadeias produtivas gigantescas no âmbito de cada país imperialista e do mercado global, também se fortalece o parasitismo da burguesia, né? Veja, capitalismo, desde o seu começo, sempre teve aquelas pessoas que vivem de renda, né? Aqueles ricos, milionários, burgueses que não têm uma fazenda, não tem uma fábrica, não tem um grande comércio, não produz nada e vive de renda, vive de aplicações financeiras. Isso sempre existiu, inclusive até antes do capitalismo, né? Vamos lembrar que, por exemplo, em Gênova e Veneza, né, as cidades-estados italianas, no século XIV e XV, antes da consolidação do capitalismo, você tinha, por exemplo, rentistas vivendo muito bem, inclusive financiando arte, botando os pintores para pintar, botando a galera para escrever as coisas e por aí vai. Muito bem debatido, inclusive, no livro do Giovanni Arrighi, né, sobre os ciclos históricos do capitalismo. Só que, na era do imperialismo, a característica de ter uma parte da burguesia que vive pura e simplesmente de renda, vive da especulação financeira, isso é uma tendência de crescente global. Inclusive, hoje, boa parte do que a gente entende como burguesia não é proprietária direta dos meios de produção. Então, boa parte do que a gente entende como burguesia são bilionários que têm ações em fundos de investimento diversos, que têm uma carteira de investimentos diversificada e participa, a partir de uma intricada rede, da propriedade dos meios de produção. Mas a ideia daquele burguês que tem uma fábrica, uma rede de fábricas, e aí meio que trabalha diretamente na fábrica, isso é uma coisa do século XIX. Então a primeira coisa, você tem cada vez mais um extrato da burguesia que é dominante, que vive de especulação financeira, que vive de renda, que vive de lobby. Então, um caso clássico, por exemplo, do João Amoedo. Veja, João Amoedo tem um patrimônio de mais de 300 milhões de reais, vive de especulação financeira, nunca teve uma fábrica, nunca teve uma fazenda, nunca teve um comércio, nunca vai ter, e vai viver o resto da vida, inclusive, né, com essa taxa de juros, que é a maior taxa de juros do mundo aqui no Brasil, de aplicações financeiras, né? E aí, o que é que se faz quando você é um bilionário ocioso que vive de aplicações financeiras? Aí vem a segunda questão, que é o volume de acumulação de capital. Se você chegasse com um burguês da Inglaterra, vamos dizer, 1840, o cara é dono de uma fábrica de tecidos, e chegar para ele e dizer assim: ei bicho, ó, daqui a 100 anos vai ter um burguês feito tu, que vai ter mais dinheiro do que gente de um país inteiro. Ter um burguês bilionário
milionário com mais de 300 bilhões, 400 bilhões na conta. O burguês da Inglaterra, da Revolução Industrial do século XIX, ia dizer, não, pô, dispensa aí, nada a ver isso aí, pô, é demais, né? Não, eu acho que não, eu acho que é demais. Porque, veja, é uma mudança de escala de acumulação. Então, o burguês de 1840 era um cara rico, era um cara que vivia bem, que tinha uma mansão, que tinha vários empregados, e que vestia melhores roupas, tinha melhor comida e tal, mas não era uma pessoa, por exemplo, que tinha individualmente mais patrimônio do que todos os habitantes de Londres, juntos, sabe? A era do imperialismo aumenta a escala de acumulação de capital ao ponto que alguém rico não é mais alguém milionário, sabe? Tipo, sei lá, um jogador do esporte, um lateral do esporte é um cara milionário, só que não é nada próximo de um Jorge Paulo Lemann, tá ligado? Que é um cara bilionário com muitos bilhões. Então, há, na era do imperialismo, também um crescimento gigantesco da escala de acumulação. Então, hoje, é normal no sentido que é corriqueiro no capitalismo, você ter um cara como Jorge Paulo Lemann, que a renda dele é maior que a renda de todos os habitantes de Pernambuco, assim, pá. Pernambuco tem 10 milhões de habitantes, tá ligado? Então, assim, a escala de acumulação, a escala de concentração de riqueza, a escala de desigualdade é assustadora, é gigantesca. Consequência prática disso, Lenin e Bukharin debateram muito como essa classe parasita, né, que cada vez mais está descolada do processo produtivo imediato, meu irmão, vai arrumar jeitos aberrantes de gastar seu dinheiro. Aí tem todo um debate, toda uma produção crítica na sociologia sobre as chamadas classes ociosas, sobre o consumo de luxo, sobre formas irracionais de gastar dinheiro. Tem todo um mercado de luxo exorbitante. Então, pague 10 milhões e viagem para ver a Terra da órbita da Terra. Compre um carro exclusivo da Ferrari, edição de colecionador, só é 20 carros no mundo, cada carro, 15 milhões de dólares ou de euros. Viagem para a desgraça da caverna do inferno, pagando 2 milhões. Compre uma ilha para você, compre uma ilha. A ilha custa 40, 50, 100 milhões. Compre um colar de diamantes, de diamante roxo tirado do inferno, pague 20 milhões. Ou então, vá para o cassino, né? Vá para o cassino, e aí é um cassino exclusivo, de alto luxo, gaste 10, 15, 20 milhões numa noite apostando. Coma carne de ouro. Lembra do bagulho da carne de ouro? Pronto, coma carne de ouro. Pague 400 mil reais. Pague 1 milhão num terno. E assim, ó, a imaginação vai indo, sabe? E esse bagulho do submarino virou notícia porque é um negócio meio tosco quase, deu errado e tal, os caras estão desaparecidos aí, podem ter morrido, ele afundado aí junto com o Titanic pro resto da vida, mas veja, esse tipo de aventura exótica de bilionários, isso é comum, viu, gente? Existe todo um mercado gigantesco em torno disso e é um mercado que cresce. E fazer expedição em vulcão ativo, e ir para caverna não sei da onde, e viajar para a órbita da Terra, e desenvolver nave espacial para levar bilionário para a Lua, e especulação em torno de projetos para viagens para Marte, e tudo isso é comum. Claro, isso é acessado por um público seleto, né? Então, assim, eu que sou uma pessoa comum, você, eu acho que não tem nenhum bilionário aqui assistindo meu canal, vocês que são pessoas comuns, a gente, porra, fica até, que porra é essa, boy? Mas, tipo, há todo um mercado para isso, e é assim que bilionário gasta dinheiro. Eu não sei fazer essas contas, né? Eu não sei fazer essas contas aí, mas, por exemplo, se uma pessoa tem 100 bilhões de patrimônio, aí eu desse, numa live eu tava fazendo com o João Carvalho, alguém fez uma continha dessa, eu não vou lembrar o número, dizendo que se a pessoa tivesse gastado 10 mil reais desde que o Brasil foi invadido pelos portugueses até hoje, então 500 e tantos anos depois, ela não tinha gastado todo o dinheiro, sabe? E tipo assim, é um volume de capital concentrado nas mãos de poucas pessoas, que, meu irmão, se os caras gastarem 10 mil, 20 mil por dia, os caras não vão gastar todo o dinheiro nem até a terceira geração. E aí, para uma pessoa que pode dar 1 milhão
porque essa viagem aí para ver o Titanic foi 250 mil dólares, se não me falha a memória, o que convertendo para reais dá mais ou menos um pouco mais que R$1 milhão. Se a pessoa pode dar 1 milhão num bagulho desse como se fosse um troco, como algo que tipo assim, é irrelevante, isso, totalmente irrelevante. Tipo, é de boa, é isso, sabe? É vida. Sabe, tipo, beleza. Outro dia desse eu tava vendo, inclusive, uma reportagem na televisão, e eu falei tanto de vulcão, porque eu tava vendo que tem uma expedição pro vulcão ativo lá na Ásia, que os caras pagam 2 milhões de dólares, né, que dá muitos reais, dá 10 milhões de reais, para ir numa expedição, numa cápsula não sei da onde, que protege do calor, para meio que descer próximo do vulcão ativo, pô, na cratera, eu não sei como é que chama o nome, eu aprendi isso na escola, mas não lembro mais, né? Enfim, você desce na cratera ali do vulcão ativo, meio que protegido do calor, para ver de perto um vulcão ativo. Tipo, mas, sabe, você tem 10 milhões de reais, 2 milhões de dólares para dar, e algo que não faz diferença nenhuma na sua vida, corresponde a nem 0,00001% do seu patrimônio, você vai fazer essas coisas. Então, esse tipo de consumo ostentatório, esse consumo de alto luxo, esse consumo aberrante, essas classes parasitárias que vivem basicamente da renda, da dinâmica de acumulação capitalista, Lenin, no começo do século XX, já estava debatendo isso. Está dizendo assim, ó, há uma tendência de se formar uma camada parasitária gigantesca no imperialismo. Essa camada parasitária é totalmente descolada de coisas mais imediatas do processo capitalista, como a produção, como o interesse do crescimento econômico. Aqui eu abro até um parêntese. Veja, tem todo um debate de um pessoal do Rio de Janeiro, economistas progressistas, críticos, que fazem um debate que a burguesia não se interessa por crescimento econômico, porque há um descolamento radical entre o nível de crescimento econômico da burguesia e a sua taxa de lucro. Tanto é assim que no Brasil, desde o governo FHC até hoje, o crescimento brasileiro do PIB é medíocre e, na prática, considerando o crescimento populacional anual do país, o Brasil não cresce, né? Porque assim, sei lá, o PIB cresceu 2% ao ano e você teve um crescimento populacional próximo disso, a gente está falando de um não crescimento, né? Objetivo. Então, tipo assim, a economia brasileira não cresce há mais de 30 anos, mas a taxa de lucro da burguesia, das diversas frações, nunca deixou de crescer. Esse processo de descolamento dos processos produtivos mais imediatos, de descolamento, inclusive, da relação taxa de lucro, nível de crescimento da economia, taxa de lucro, nível de investimento, isso é uma característica que se aprofunda de maneira radical no imperialismo, na era do imperialismo, já é uma tendência em si do capitalismo, mas se aprofunda de maneira radical como tendência dominante da economia capitalista na sua era imperialista. Tem um outro aprofundamento radical com a financiarização e o neoliberalismo, né? E esse processo neoliberal de financiarização continua vigente e também se aprofundando no mundo, potencializando essa tendência das classes parasitárias que têm um nível de riqueza assustador, e que, por estar num nível tão descomunal, tão surreal de riqueza, se dão ao luxo, inclusive como elemento de distinção de classe, de marcador de classe, de ter um consumo que nós, pessoas normais, consideramos bizarros. Eu considero bizarro dar R$1 milhão num terno. Assim. Eu considero bizarro dar 300, 400 mil numa garrafa de uísque num vinho. Assim. Eu considero bizarro dar 20 milhões num carro, mas eu sou pobre. Mas mesmo que eu fosse rico, eu seria um rico com noção, né, gente? Mas eu sou pobre, vocês são pobres, a gente é pobre, a gente é trabalhador, tá ligado? Mas a dinâmica de realidade dessa galera é tipo meio que essa, sabe? Vocês já pararam para pensar, por exemplo, e eu vou insistir no exemplo de Jorge Paulo Lemann, que um filho ou uma filha do Jorge Paulo Lemann não deve saber o que é pagar R$30 numa blusa, que tipo, essa blusa aqui foi R$30, gente, comprei na Catan. Essa blusa aqui foi R$30, assim. Tipo assim, um filho bilionário simplesmente não sabe o que é isso. Para ele é normal ir numa loja de luxo, de algum lugar, de alguma boutique e tal, comprar uma blusa por $5 mil, $6 mil.
Tá. Eu lembro que o finado MC Kevin, ele tava em Dubai com a companheira dele, ele comprou uma bolsa pra ela, pô. E ele falando assim, comprei uma bolsa aqui pra meu amor, e essa bolsa foi 400 mil. Aí mostrou a bolsa, eu falei assim, porra, 400 mil nessa bolsa aqui em Caruaru. Em Caruaru é vendida por 60 reais. Né? Tem uma marca diferente aí, um courozinho melhor, mas é isso. 400 mil conto numa bolsa, tá ligado? Tipo, e é isso. E aí o MC Kevin nem era bilionário, né? Tipo assim, era só um cantor rico, bem, enfim, tava bem e tal, fazendo sucesso. Isso pra ele, era uma realidade. Imagina pra um bilionário, pra alguém que vem de família bilionária, que é a terceira, quarta, quinta geração da família, que é tipo assim, podre de rico. Então, sim, veja, quando a esquerda usa o chavão, bilionário não deveria existir, não deveria mesmo, sabe? E tipo assim, a burguesia em si já é inútil. Você concentrar o nível de riqueza nas mãos de uma pessoa, o que correspondente, sei lá, de um estado inteiro de 10 milhões de habitantes, é um negócio assustador. Você pega as 10 pessoas mais ricas do Brasil, elas concentram a mesma quantidade de renda que metade da população trabalhadora brasileira. Isso significa, concretamente, que 3 ou 4 bilionários desses têm mais renda que toda a população de São Paulo, né? Mais de 40 milhões de habitantes, sabe? Então, é uma tendência do capitalismo. Esse caso é bizarro, esse caso ganhou mídia e tal, mas todo dia tá sendo girada a roda de um mercado de luxo milionário para bilionários, para uma classe parasita que só precisa, quem sabe, uma vez por semana ligar para o corretor do seu fundo de investimentos ou para o gerente da sua conta num paraíso fiscal e perguntar como é que tá os rendimentos, os investimentos dele, dos diversos tipos de investimento que ele tem, e vai para alguma praia do inferno gastar 10 milhões numa noite num cassino. E é isso. É por isso que, inclusive, dentre outras coisas, é muito burro a ideia que o capitalismo deu certo, né? Tipo assim, beleza, se eu fosse o Jorge Paulo Lema, eu realmente acharia que o capitalismo deu certo, né? Porque é isso. Mas não é o caso. Então, recomendo muito que vocês leiam o livro do Lenin, Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo, para entender as origens históricas desse comportamento aberrante e amoral da burguesia. Porque eu considero amoral você gastar 1 milhão para ver o Titanic. Claro, Lenin não explica a burrice, né? Nesse caso específico, os bilionários... muito triste aí, gente, muito triste. Os bilionários foram burros, porque eles entraram num cano de PVC. Eu, que não sou marceneiro, não tenho esses dotes aí, né? Eu conseguiria fazer aquele submarino. Me desse uns 100 metros de cano, um serrote, uma furadeira, né? Uma lixa, eu fazia aquele submarino. Esses caras, eles foram burros, beleza. Tem pessoas que são burras. Mas esse comportamento, essa disposição de um gasto gigantesco de capital, porque um bilionário que tem um volume de riqueza assustador, porque é uma classe ociosa, isso está bem explicado lá no Lenin enquanto tendência. Tem que ler várias outras coisas, mas é um começo de estudo muito legal. Então leiam Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Esse vídeo só foi possível graças ao seu apoio a partir do Pix ou do Apoia-se. A você, meu muito obrigado. Um beijo e até a próxima.